Olá, Levers! Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Conversa Leve, o podcast da inovação e da tecnologia na área do direito, perfeito para você, profissional do direito, que quer aprender, interagir, estar à frente do seu tempo usando Legal Techs no seu dia a dia. E já vamos começar com aquela curiosidade sobre a Leve que vocês já conhecem, mas eu não canso de repetir. Reparem no nosso A maiúsculo, no nome Aleve. Ele está em construção, é isso mesmo. Então, significa que aqui a gente constrói estrategicamente startups Legal Techs ao lado de super founders fora da curva. E a cor laranja da nossa marca, relembrando, é o nosso ânimo, é o que atrai as pessoas certas para perto da gente e é o que nos estimula todos os dias a evoluir com soluções para os profissionais do direito no mundo, não só no Brasil. Só que hoje eu vou fazer diferente, olha isso, Alevers. Hoje eu trago para dentro do nosso universo jurídico alguém que não vem do direito. Oh, como assim, Priscila? Que vem de dentro das maiores decisões de dados e inteligência artificial já tomadas nas maiores instituições financeiras e de tecnologia do país. Olha que sorte a nossa. E olhem isso, Alevers. Se você acha que o direito e a IA, inteligência artificial, são dois mundos separados, prepare o seu coração. Porque esse papo de hoje vai te mostrar exatamente o contrário. Eu sei que vocês estão ansiosos. Olha só. A nossa convidada de hoje passou mais de 25 anos decidindo com dados e IA. Há mais de 25 anos, Priscila, IA? É isso, vocês vão entender. Coisas que valem bilhões, como no Itaú, no Bradesco, no Citigroup e no iFood. Fui CEO da AI Brasil até poucos meses atrás e hoje é conselheira, mentora e pesquisadora, ajudando empresas e executivos a transformar a inteligência artificial em decisão de verdade e não em mais um piloto que não escala. Então, Alevers, é exatamente o que a área jurídica também precisa aprender a fazer. Mas antes de chamar a nossa convidada especialíssima, quero trazer o nosso incrível co-host, Rodrigo Ávila, para contar, para que nos conte aqui um pouquinho da trajetória espetacular da nossa convidada de hoje, a Tatiana Oliveira. Vai lá, Rodrigo! Alevers, como vão? Tudo bem? A nossa convidada de hoje é uma das referências mais respeitadas no Brasil quando o assunto é inteligência artificial aplicada ao negócio. Mais de 25 anos de carreira executiva liderando decisões estratégicas em IA, dados, riscos e crédito em empresas gigantes do mercado, como a Pri já comentou. Estamos falando da Tatiana Oliveira, Alevers, e atualmente ela decidiu dar uma virada na própria carreira, deixando um cargo executivo para se tornar founder, advisor, mentora e pesquisadora, levando governança e adoção responsável de IA para conselhos, times de dados e C-levels por todo esse país. Ela é pesquisadora efetiva da ABRIA, Associação Brasileira de Inteligência Artificial, professora convidada do MBA da Mackenzie em Computação e TI, membro do GV Angels, já subiu dos principais palcos como OpenAI Dev Day, o Gramado Summit, AI Brasil Experience e tem formação complementar no MIT Professional Education. Ou seja, Alevers, hoje a gente vai estar muito além do direito. A gente vai aprender com quem viveu isso na prática, como quem transformou e transforma IA em dados e decisões estratégicas de verdade. E o tanto que isso já é, gosta ou não, o novo normal também para quem atua no nosso universo jurídico. Não vou me estender muito além do que já disse, porque hoje a gente vai explorar muito mais dessa trajetória ao longo do papo. De volta para você, Pri. Ai, gente, eu quero muito ouvir a Tati. Tati, com essa trajetória, pelo amor de Deus, se apresente aos Alevers, dá um oi aí para todo mundo. Quem é você, Tatiana Oliveira? Olá, bom dia, Alevers, Pri, Rodrigo, muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês, de verdade. Bom, eu acho que eu não preciso falar mais nada depois dessa apresentação, fiquei honrada, mas eu trabalho eu trabalho com inteligência artificial há muitos anos. Tudo começou quando eu entrei como trainee no Itaú. Eu sou formada em ciência da computação e entrei como trainee na área de tecnologia de crédito. Então, isso foi em 98. Então, eu comecei lá a trabalhar com dados e com credit scoring, que é o precursor, né, dos modelos de crédito atuais. Então, foi dali que eu comecei a trajetória com inteligência artificial. E depois de alguns anos, eu saí do Itaú, fiquei um período fora, foram 9 anos, muito desse tempo no Citibank. Quando eu retornei ao Itaú, eu retornei para trabalhar com
crédito também, na área de risco de crédito e com machine learning. Então, eu era gestora da área que estruturava os dados para execução e desenvolvimento dos modelos de machine learning. Então, são realmente muitos anos aí trabalhando já com inteligência artificial, muito antes desse hype aí, desde 2022, a virada de 22 para 23, Pri. Caramba, Tati, eu até me desconcentrei aqui. Se tem algum roteiro, eu já nem sei mais se existe ou não, viu, Rodrigo? Porque eu fico querendo ouvir. É impressionante como a gente sente falta, né, Rodrigo, no dia a dia de uma mulher que realmente toma decisões tão estratégicas e com empresas tão poderosas, de ouvir que IA não é uma coisa de hoje, que é de muito tempo mesmo, que você já tomava decisões com base nessa tecnologia. Eu vou passar a bola aqui para o Rodrigo. Eu vou até, Pri, inverter um pouco aquilo que a gente pensou, nosso roteiro, porque a gente está falando de 25 anos de aprendizado com inteligência artificial. E nós aqui, advogados, no alto do nosso ego e certa arrogância também tradicional da nossa carreira, a gente acredita que já sabemos tudo que a IA tem nos apresentado e nos apresentou no passado. Mas só que a gente entende a IA como ferramenta desde o boom do ChatGPT. Eu acho que é o que a gente pode definir ali como um marco dentro do universo jurídico. Eu queria que você traçasse um paralelo assim, de desenvolvimento dentro da sua carreira do que aconteceu até o ChatGPT e o que vem acontecendo pós-ChatGPT. A gente está perdendo alguma coisa por estar vivendo só a partir de 2022, mais ou menos, a inteligência artificial, ou é mais ou menos isso mesmo? Sim, Rodrigo, infelizmente. O que acontece? A gente já tinha toda uma estratégia dentro, principalmente dos grandes bancos, né, de trabalho com inteligência artificial baseada em dados e em machine learning. Então, quando você fala de machine learning, você está falando de modelos que aprendem, eles vão aprendendo com eles mesmos, né? Mas para isso você precisa ter um arcabouço de dados, você precisa ter os dados muito bem estruturados para que você possa tirar proveito disso. Quando você fala da IA generativa, e o boom dela veio realmente ali na virada de 22 para 23, né, por conta do lançamento do ChatGPT, ela não precisa necessariamente de um arcabouço de dados para inferir ou criar, na verdade, para criar alguma coisa para você, usuário final. Então, ela aprendeu a gerar a próxima palavra em cima de um treinamento massivo, porém não nos seus dados. Então, é tudo muito pasteurizado. A gente precisa tomar muito cuidado, porque quando ela está falando com você ou te dando uma resposta, ela está dando em cima de um treinamento que foi feito de forma muito massificada. Vou te trazer um exemplo, olha que interessante. Isso está mudando agora com os modelos mais atuais, tá? Mas, olha só, quando a gente fala, por exemplo, com o ChatGPT, com os modelos mais antigos, e conversava com ele e perguntava para ele a palavra star, a palavra estrela, né, em inglês, ao que mais ela estava associado, ele não associava a céu. Ele associava a Star Wars e a Star Trek. Por quê? No que ele foi muito treinado? Internet, filmes, muita coisa de Hollywood. Então, a próxima palavra para ele, mais perto do contexto que ele foi treinado, não era céu. Era, na verdade, Star Trek ou Star Wars. Então, isso tudo traz muito viés. E uma pasteurização do conteúdo muito grande. Então, grande parte desses LLMs, né, que são os Large Language Models, eles não são assim tão efetivos para nos ajudar no nosso dia a dia no trabalho. Por isso que o ideal é que a gente, sempre que possível, trabalhe com os SLMs, né, que são os Small Language Models, que são aqueles que eles são mais especializados dentro do tema que a gente atua. Então, quando é possível que você capture informações do seu dia a dia no trabalho, do teu contexto, daquilo que você precisa realmente utilizar no seu dia a dia, e passa a fechar o entendimento do modelo dentro desse conhecimento,
você acaba fazendo com que o viés seja positivo. Então, o que eu estou querendo dizer? Quando você tem a possibilidade de colocar o modelo como um Small Language Model para atuar em cima de dados do jurídico, é aí que acaba sendo melhor para os escritórios utilizarem essas soluções. Por isso que as Legal Techs estão agora funcionando tão bem, vem tanta solução aí no mercado, porque elas estão capturando os dados dentro desse contexto e criando as soluções em cima disso para levarem para o mercado. Tati, pegando o gancho do que você está me falando aí, para passar para o Rodrigo, a gente seguir, eu estou muito aqui na cabeça do advogado tentando te entender, até porque quando a gente fala de LLM ou SLM e tudo mais, parece um campo muito etéreo na cabeça. Só uma experiência rápida aqui, que eu queria que você falasse mais sobre isso para a gente passar para as próximas aqui. O Barroso, né, que é o nosso querido Barrosão, que é ex-ministro do Supremo, falou lá em 2022, o Supremo tem que entrar na inteligência artificial e pá, a Leve deu um boom, que a gente é de 2021, né? Todo mundo queria entender como que Legal Tech tem a ver com IA e tudo mais, enfim, foi uma explosão. Aí, ano passado, qual foi a primeira startup voltada para IA que se transformou em unicórnio, ou seja, uma startup que vale mais de $1 bilhão? Uma Legal Tech chamada Inter. Aí a Leve foi de novo, pá, outro boom, assim. Agora me conta, como é que o advogado comum, vamos dizer assim, o homem médio, como a gente gosta de falar aqui, segundo os Técios, né, Rodrigo? Como é que o homem médio consegue entender o que é um LLM, o que é um SLM, por que o Supremo falou que tinha que ter IA, de onde veio essa startup, por que no Brasil a gente tem isso? Olha, Tati, ajuda o nosso querido ouvinte aqui, nosso querido Alever, a se posicionar, por favor. Vamos lá. O que são os LLMs, né? Vou contar um pouco de por que nós chegamos no ponto da IA generativa que nós estamos hoje. O Google tinha um problema no meio da década passada, que era melhorar os modelos, o modelo dele de tradução. Sabe o famoso Google Translation? Todo mundo usava e era um show de horrores, assim, porque ele fazia a tradução ali ao pé da letra, mas todo mundo usava aquilo. O que ele fez? Ele tem uma série de pesquisadores e esses pesquisadores desenvolveram um algoritmo chamado Transformer pensando no modelo de tradução. Eles queriam, esse algoritmo ele foi desenvolvido para quê? Para prever melhor a próxima palavra quando ele fazia a tradução dos textos. E aí eles lançaram um paper por conta deste algoritmo chamado Attention is all you need. Atenção é tudo que você precisa. Por que esse paper ele é interessante? Eles passaram a usar esse algoritmo chamado Transformer para olhar o contexto do texto inteiro e não tentar prever somente a próxima palavra. Por que a attention is all you need? Por quê? Qual é, dentro daquele texto que ele estava tentando traduzir, quais são as principais palavras que merecem atenção para que ele faça a tradução do texto como um todo? Então ele parou de fazer uma tradução literal e começou a olhar o contexto do texto inteiro em cima das principais palavras para gerar a melhor tradução. O que aconteceu? Em meados de 2014 e 2015, uma empresa, uma startup pititica chamada OpenAI estava desenvolvendo a solução dela. E aí, quando foi lançado esse paper, eles falaram, interessante isso daqui. Deixa eu, então, pegar esse algoritmo e eu vou ver se eu consigo, então, começar a prever, para gerar texto, a próxima palavra com esse mesmo olhar do paper. Tá bom, como é que eu, olhando um contexto de uma situação com as principais palavras, eu prevejo o que eu escrever para compor esse texto como um todo. E foi daí que veio o boom da IA generativa, porque nós, na verdade, nós já tínhamos esse tipo de desenvolvimento dentro de grandes bancos, dentro de grandes empresas, só que a capacidade de processamento era gigantesca, a necessidade de capacidade de processamento era gigantesca, era muito custoso. E aí o que aconteceu? Paralelo a isso, uma outra empresa chamada NVIDIA estava desenvolvendo um chip que tornasse capaz um celular de processar essa quantidade absurda de dados
para conseguir apoiar o desenvolvimento das soluções de IA generativa. Então, assim, tudo se juntou e aconteceu na virada, né? Foi dezembro de 22 para janeiro de 23, o lançamento da OpenAI. Então, o que esses Large Language Models fazem? Eles foram treinados em, trilhões e trilhões e trilhões de dados. Como eu falei, muitos deles capturados na internet. Por isso que eu disse que a palavra, normalmente para ele, a palavra mais próxima de estrela não é céu, é o Trek ou o Wars, de Star Wars e Star Trek. E aí, ele é um modelo generalista. Então, quando você utiliza ele no seu dia a dia, para te ajudar no seu trabalho do dia a dia, a escrever um e-mail, a escrever uma carta, a escrever um artigo, ele funciona relativamente bem. Agora, quando você precisa trabalhar ele para te ajudar em algo mais específico, como no caso das legal techs, que é o direito, ele não foi tão treinado, esses modelos não foram tão treinados assim, especificamente para o direito. Por isso que eles não são tão efetivos. E aí é importante o quê? Que os escritórios de advocacia, eles capturem soluções que sejam uma legal tech, ou ele mesmo estruture uma solução dentro de casa, para que o modelo ele tenha uma base de dados relacionadas ao tema legal, para ele explorar e para ele ajudar o advogado, por exemplo, a estruturar os e-mails, a estruturar as defesas, a estruturar as ações, a tentar entender qual a melhor estratégia que ele deve ir para um determinado juiz, para uma determinada vara, entendeu? Qual a estratégia para aquele determinado cliente. Então, é por isso que assim, os modelos, os Large Language Models, não são tão efetivos quando a gente está falando de assuntos mais específicos. Isso funciona assim para o direito, funciona assim para a saúde, funciona assim para vários negócios diferentes. E aí, Tati, tem um ponto que eu acho que é um dos temas desse novo momento que a gente vive agora da IA, e eu acho que dentro do escritório de advocacia é uma preocupação que deve ser imediata, que é a questão da governança de inteligência artificial dentro das organizações, né? Seja departamento jurídico, seja escritório de advocacia. Você viveu isso já dentro dos espaços que você trabalhou com protagonismo, inclusive. Quais são os princípios de governança de inteligência artificial que você considera primordiais para dar o primeiro passo quando se pensa em amadurecimento de IA dentro do seu escritório, do seu departamento? Acho que qualquer unidade de trabalho, né? Eu acho que é importante. O que é a governança de IA na prática, né? Trazendo uma definição concreta. Primeiro ponto, saber quais modelos rodam na empresa, com quais dados, quem responde por cada um e qual o limite de erro aceitável. E o segundo ponto é o que acontece quando o modelo erra. Então, isso é muito pouco aplicado, porque acabou virando só um slidezinho bonitinho de compliance nas empresas, né? E por mais que você use alguma aplicação análoga a um chat GPT da vida, lá dentro tem sempre algum modelo rodando, por mais simples que ele seja. Então é muito importante que tenha, sim, sempre uma governança, uma gestão de risco, dado o modelo que está sendo executado dentro da empresa, tá? O que a gente está vendo agora, acho que os primeiros, como eu falei, né, o direito tradicionalmente não é early adopter de tecnologia. Ao contrário de outras áreas, você não é nem adopter, né? Vocês são os geradores da tecnologia, né? São outros 500. E a gente está começando a experimentar agora as primeiras lições com os erros dos nossos colegas de mercado e também com os nossos próprios erros, assim, mas graças a Deus sem nenhum grande impacto como alguns que a gente tem visto por aí. Diante disso, esse cenário agora, dessas primeiras lições, você sugeriria algum protocolo de boas práticas assim que poderiam ser um bom primeiro passo para a gente começar a fazer justamente
essas aplicações tecnológicas, seja em proteção de dados, seja em governança de IA? Segura, Tati, só um pouquinho. Deixa eu complementar aqui, que eu acho que faz todo sentido com o Rodrigo. Achei ótima a pergunta que ele fez. Porque olha só, Tati, a gente está falando de uma palavrinha que eu amei aprender quando a gente trouxe a nossa primeira startup baseada nisso, chama alucinação. Aí você trouxe aqui, ó, um limite de erro aceitável. Aí o Rodrigo está perguntando sobre protocolo. O que a gente poderia considerar, o que é um limite aceitável? Porque, querendo ou não, isso pode definir a sentença que o juiz vai dar contra o meu cliente, digamos assim, ou a decisão que eu vou tomar como juiz. Como que é isso? Assim? Agora eu fiquei intrigada. Todo negócio, ele tem uma gestão de riscos própria, né? Então, isso é para negócios distintos, a gestão de risco tem que ser distinta, né? Então, o ponto é sempre você buscar o ponto ótimo dentro do teu negócio. Então, o ideal é que você faça uma gestão olhando até onde eu posso confiar no modelo, que isso não vá me trazer uma perda da ação. Qual que vai ser a consequência? Qual que é o limite que eu consigo atuar confiando naquele modelo de que ele está certo. Então, sempre que a gente utiliza a inteligência artificial, a gente não deve deixar de fazer uma curadoria humana depois, principalmente no começo. Porque assim, como que funciona? Vou dar um exemplo de como eu trabalhei no jurídico trabalhista de um grande banco que eu trabalhei por muitos anos. A gente desenvolveu alguns modelos que eles conseguiam inferir, com base no histórico, qual era a probabilidade do banco reverter aquela ação a seu favor. No começo, toda vez que a gente rodava este modelo para montar uma defesa, um advogado sempre olhava aquele resultado. Ele sempre ia olhar como aquela defesa tinha sido estruturada. Como que chama mesmo quando a gente vai fazer a defesa? Eu esqueci o termo jurídico agora. Contestação. Isso, a contestação. Isso. Então, sempre um advogado olhava. Então, a intenção não era que a máquina, a IA, substituísse o advogado. Era acelerar o advogado, tá? Com o passar dos anos, conforme a gente foi vendo que o modelo estava sendo assertivo, a gente ia retroalimentando o próprio modelo, que eu falei do machine learning. A gente ia lá, falava, tá bom, ó, essa ação aqui realmente foi ganha, deu certo. E retroalimentava o modelo falando, olha, aqui é um caminho positivo, aqui é um caminho correto. Mas por que isso? Porque sempre havia uma checagem depois do advogado. Depois de muito tempo fazendo essa retroalimentação, a gente pôde começar a diminuir as checagens feitas pelos advogados. Mas você nunca abandona. Minimamente, um percentual das ações ainda tinha uma conferência humana. Então, a intenção não é a substituição. A intenção era acelerar o timing do advogado ao escrever a petição, né? Como que chama mesmo, Pri? Esqueci. Contestação. Essa contestação. É isso aí, ou impugnação, enfim. Isso, era acelerar o resultado do documento, né? E não substituir o advogado com ele. Por isso que é tão importante que, dependendo do negócio, o apetite de risco seja sempre muito bem calibrado. Até onde eu vou, qual que é a minha necessidade de velocidade versus ganho, aonde eu vou incutir o meu apetite de risco para falar assim, tá bom, até aqui eu consigo deixar na mão da máquina, a partir daqui não dá mais, eu preciso do advogado para isso, entendeu? Tati, tem uma prática, né, que a gente pode... Tem um nome bonito, mas no final é uma fraude, né, que advogados estão fazendo agora dentro do judiciário, que é o prompt injection. Sim. Né? Sim. Não sei se você já viu alguma coisa relacionada a isso. Sim, sim. E para mim isso é um caso claro, né, de além de outros fatores, né, que a gente pode falar de má fé, né, talvez uma falta de governança por parte dos escritórios ou uma falta de treinamento. Como é que a gente consegue mitigar esses riscos? Porque a gente sabe bem que a malícia, muitas vezes, sempre acaba encontrando um espaço ali para poder cometer das suas. Mas, diante disso, um gestor de escritório,
um gestor de departamento jurídico, como é que ele consegue se blindar de algumas ameaças até que são dentro do seu próprio time, né? Porque quem está fazendo isso, teoricamente, é um liderado por ele. Sim. Tenho certeza que um sócio de escritório de advocacia, quando vê isso acontecendo no seu escritório, é algo extremamente grave para ele. Sim. Então, diante disso, uma liderança deve se blindar como dessas possibilidades? Principalmente quando é uma liderança que não conhece o tema, e isso, infelizmente, não é algo comum entre advogados, a gente precisa sempre ter o pé atrás, sempre validar as coisas. Por isso que eu falei, você não entrega na mão da IA, você precisa ter sempre um trabalho de curadoria. O ideal é o quê? Que você tenha alguns controles, a gente chama de controles operacionais, que é o quê? Um mínimo de revisão do prompt por outra máquina, por outra IA que seja. Fazer uma leitura daquele prompt como um todo, alguém que seja uma outra inteligência artificial e que traga os pontos que ela considera estranhos, porque o prompt injection, ele acontece porque nós não enxergamos, porque a fonte, a escrita está lá, mas a gente não vê aquilo, porque ela foi colocada na cor, né, na fonte do papel. Na fonte do papel, isso. Agora, quando você coloca isso para uma outra IA, fica mais fácil. Então, cada vez isso vai acontecer mais, Rodrigo. Cada vez a gente vai ter mais gente tentando burlar, de alguma forma, as aplicações de inteligência artificial. Gente, isso não é de hoje. Todo mundo sabe que isso é feito há milênios, né, Rodrigo? A gente, quando fazia técnicas de SEO, né, Tati, de site, a gente colocava tudo na mesma... as palavrinhas para o Google poder puxar ali, colocar a gente num ranqueamento maior. E aí eu estava lendo semana passada o pessoal, assim, bem bravo, né? Bem chateado com a OAB. Eu falo muito palavrão, né, Rodrigo? Estou me segurando aqui, os alevos não precisam... Eu estava bem chateado com tudo, Tati, porque para o juiz que utilizou a IA, ele falou, estou aprendendo, não temos ainda todas as possibilidades. E ele foi, assim, como é que fala? Ele foi absolvido, porque ele estava utilizando IA de uma maneira equivocada ali, com todas as alucinações e colocando até jurisprudências que não existiam ali. O juiz, quando foi um advogado que utilizou, foi altamente penalizado. A OAB cassou a OAB do advogado, o registro profissional, né? Então, hoje a gente está num cenário completamente nebuloso, mas que a gente não pode se dar ainda ao direito de dizer eu não sei, né, Tati, Rodrigo? Eu não posso me dar ao direito de esperar acontecer. Queria que você falasse mais sobre isso. Está tudo acontecendo agora e a IA vai depender do que a gente está fazendo agora. E o que acontece com quem não está se envolvendo com o tema, Tati? É esse que é o ponto, Pri. Você não é inocente porque você não sabe. Você minimamente, se você está utilizando qualquer tecnologia que seja, você minimamente tem que ter segurança de que ela está sendo utilizada da melhor forma. Por isso que a governança é tão séria. Então, longe aqui de mim querer causar, mas assim, esse juiz, ele deveria ter a mesma penalidade que qualquer outra pessoa. Até porque, se eu burlo uma lei, mesmo não conhecendo, eu vou pagar pelo que eu fiz. Então, se eu disser, tá bom, eu passei a 150 km por hora numa rodovia que é 80, 90 km por hora, eu não sabia porque não tem placa, não interessa. Você é obrigado a pagar, eu vou ser multada e vou pagar, e se eu tiver cometido um crime, a mesma coisa. Eu não sabia que era proibido, não interessa, entendeu? Então, o ponto é justamente esse, você para utilizar, ok que você não sabe o que é a tecnologia e a melhor forma de utilizá-la, mas você tem que se informar sobre isso antes. Você precisa aplicar da melhor forma. E o que você falou é uma grande verdade. A gente já tinha prática de fazer prompt injection, né? Em outras coisas. Atualmente até eu tenho visto algumas pessoas que ensinam sobre fazer conteúdo, por exemplo, no Instagram. Uma das coisas que é indicada, você vai subir um vídeo, coloca as palavras-chave por trás do vídeo, porque ninguém vai ver, mas você vai distribuir isso no algoritmo. Então, assim, é uma forma de você burlar algo que não vai ficar ali visível, mas você está usando o que você tem em mãos. Então, é muito importante que as pessoas tenham consciência de que elas podem ser ingênuas, né? Mas isso pode
assim, trazer um prejuízo muito grande para o negócio delas, e isso de, eu não sabia, eu não conhecia, assim, daqui a pouco não vai colar mais, entendeu? Porque tá vindo regulamentação, você precisa tomar muito cuidado com que isso pode prejudicar o teu negócio, sim, as punições vão começar a acontecer em breve. Tati, a Pri tem observado isso nas nossas conversas, eu tô ficando cada vez com menos paciência com esse argumento de que a culpa foi da IA, né? Principalmente, eu tenho 34 anos e na minha concepção, quem é da minha faixa etária não pode ter essa desculpa. Não pode ter essa desculpa. Essa desculpa aí é fraca. Hoje em dia eu interpreto isso como uma transferência de responsabilidade que você não quer assumir o seu erro. Isso é um erro profissional. Não adianta, o que a gente conversa hoje desculpa, foi culpa da IA. Não, desculpa, a culpa foi sua, que não soube usar a ferramenta adequada. É muito bonito ficar falando que sabe fazer IA, sabe trabalhar com IA, mas só que quando dá o erro, o problema é da IA? Não, é seu. Não é você que sabe usar? Independente da carreira, tá? A gente tá falando do universo jurídico. Sim. Adoro a revolta da geração do Rodrigo. Nossa, sabe, a gente estava lendo hoje de manhã no grupo, Rodrigo, você viu? Só para comentar isso aí, o pessoal levantando bandeira, dizendo não queremos mais IA no nosso ambiente. Até porque, né, Tati? O pessoal não tem nem repertório para criar essa cultura da IA. Eles não estão conseguindo. Não é o caso do Rodrigo, a geração mais nova, digamos assim. Eles não estão ainda prontos para usar o potencial todo que a IA tem, e aí ficam colocando a culpa naquilo, os diretores também, os gerentes, não é só o pessoal. Rodrigo, você matou a pau. E desculpa te mas aí, Pri, fazendo um paralelo do que a gente já viveu, era o condutor de charrete culpando o carro. Isso. É muito nesse sentido. Tem certas coisas que são incontroláveis na minha visão. Eu não vou abrir mão do uso de IA, sabe por quê? Porque todo dia eu estudo, todo dia eu me aprofundo, todo dia eu busco as melhores práticas para poder fazer um trabalho bem feito. Claro, sabendo que eu posso cometer um equívoco ali ou outro aqui, mas me blindando de cometer um erro que comprometa tudo que eu faço. É a questão da responsabilidade profissional. Com certeza. E tem um aspecto, Rodrigo, super importante nessa tua fala, que é o seguinte: quem abandonar, assim, já está ficando atrás da concorrência. Não existe essa possibilidade, gente. Não existe. E assim, eu não sou a pessoa mais a favor, tá? Não sou. Eu conheço, trabalho com isso há muitos anos, mas assim, eu acho que a gente acaba perdendo muito do nosso lado humano em muita coisa quando a gente usa demais a inteligência artificial. Agora, não tem escapatória. E tem um outro aspecto, ela não é ferramenta, ela é estratégia. Ela precisa ser vista dentro de qualquer empresa, dentro de qualquer negócio, como estratégia. Por quê? Se você só utiliza como ferramenta, o teu concorrente vai estar utilizando ela de uma forma estratégica, olhando possíveis modelos de negócio, aumento de faturamento, redução de custos, entendeu? Então, assim, se você só colocar lá, tá bom, é uma ferramenta que vai me ajudar a gerar tal fluxo aqui de trabalho, que vai ajudar a acelerar alguns fluxos de trabalho. Gente, não é. Você precisa realmente olhar como um diferencial estratégico. E não tem como dizer, não, eu não quero, eu não vou usar. Tá bom, assim, se prepare, por daqui, é coisa de meses, eu não tô falando de anos, coisa de meses, você não vai existir mais, tá? Porque ela realmente acelera demais os seus concorrentes. E eu digo mais, o que você traz é exatamente o que a gente está se alinha aqui diariamente na Aleve, mas a percepção que eu tenho é que ao invés de fazermos a transição de ferramenta para estratégia, a média do mercado, infelizmente, eu acho que a gente é privilegiado com o vista intelectual na nossa bolha, né? Eu acho que o que a gente faz aqui é incrível, não só a gente, mas todo o nosso ecossistema. O mercado usa como instrumento ainda. É antes da ferramenta. Sim. É para fazer um texto no LinkedIn. É isso. Que eles estão usando. É isso. É pior ainda, né? E aí quando a gente senta aqui, conversa, escuta os pitch days, conversa com o mercado, com as startups que estão na linha de frente, com os nossos desenvolvedores aqui, o pessoal da Agile Think, cara, eu tenho
Parece que eu tô vendo Darwin, assim, o darwinismo acontecer. Mas é isso mesmo. É na veia isso, diariamente é isso que eu sinto, sabe? É isso mesmo, é isso mesmo. A gente vê muita empresa dizendo aí que é AI first, que tem, porque eu tenho IA na minha empresa, quando você vai ver, é porque a galera tá usando o Copilot da Microsoft, é porque eu liberei licença de chat GPT ou do Claude para todo mundo. Gente, não é. Você tá usando ali no seu dia a dia, você tá usando numa camada que é a camada de fora, você está ajudando o pessoal a acelerar algumas atividades. Quando você fala realmente de ter inteligência artificial no core da tua empresa, é outro bicho. E normalmente não é a generativa. Porque a generativa, ela é muito boa para te auxiliar no seu dia a dia, para te auxiliar, por exemplo, na confecção de e-mails, contratos, entendeu? Assim, na interface com o seu cliente, na interface com o seu cliente externo, com o seu cliente interno, tá? Ela é excelente. Agora, para você colocar no seu core de decisão, quando a gente está falando de decisão complexa, não é a camada generativa, você nem pode. Você precisa utilizar ali o machine learning, o deep learning, é um framework que a gente chama de decision intelligence, onde você coloca, por exemplo, no crédito. Quem decide crédito é machine learning. Quando a gente está olhando as variáveis que estão dentro de uma política de crédito, é tudo machine learning. Você não coloca IA generativa ali porque ela vai... Gente, o nome é claro. É IA generativa por quê? Esse tipo de algoritmo, como o Transformer, que foi o primeiro, ele é um algoritmo onde ele gera informação. Então, assim, a tendência, o core deste algoritmo é sempre gerar alguma coisa. Por mais que você tenha hoje guardrails para tentar fazer com que isso não aconteça, vai acontecer em algum momento. Então, você não pode usar esse tipo de algoritmo para decisão complexa. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de crédito, de logística, isso é impraticável, entendeu? Tati, olha aí, Rodrigo, isso é tão importante que esse é um momento de virada total na nossa Leve. A gente sempre estava aqui olhando para o software, né? Olhando o que é generativo, o que é machine learning, o que é tudo isso. Mas hoje o que importa é trazer a Tatiana Oliveira para dentro do negócio, para o escritório, do departamento jurídico, olhar aquela situação do particular ali, geradora de informações, para depois trazer o que é a melhor tecnologia, não o contrário. Não é hoje mais pegar o que a gente criou, né, Rodrigo, nos últimos 5 anos e chegar para um escritório, como eu visitei outro dia em Santarém, lindo, 1.000 metros quadrados, 5 Hilux na garagem, eu falo isso toda hora aqui, né? Chega lá, o escritório, ele fala assim, e aí, doutor, olha aqui meu escritório, era tudo máquina de datilografia ainda, e falar assim, agora você tem que trocar pelas startups da Aleve, não é sobre isso. O advogado vai receber honorários nas próximas 3 gerações sucumbenciais ali. Quem sou eu para chegar, e a Tati, o Rodrigo, chegarmos lá e falar assim, você está todo equivocado, não é sobre isso, nem tem internet lá direito no local onde ele estava. O tribunal aceita protocolo ainda com um carimbão ali de recebido ainda. A gente está vivendo, como o Rodrigo disse, numa bolha. A gente tem que ter a maturidade, a humildade de entender que sim, a gente não pode ficar fora desse assunto, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender a realidade de onde a gente está pisando, né, Tati e Rodrigo? E usar o nosso conhecimento para melhorar aquele dia a dia ali, mas dentro da realidade, né, gente? Não é isso? Exato. Você sabe, Pri, que eu estava... Tem um conselheiro da Leve, o Lucas Pena, né, da Pact, ele abriu a mente para mim num ponto, tá, de uma conversa que a gente teve, e quem está referendando está sendo a Sequoia Capital, no texto que acho que saiu de março ou abril desse ano, naquela carta que eles sempre lançam, né, ao mercado, que a próxima empresa de $1 trilhão não será uma empresa de software, será uma empresa de... Não será uma empresa de software, será uma empresa de serviço maquiada de empresa de software. Então, na verdade, ao contrário, empresa de software maquiada de empresa de serviço. Então, quer dizer, eu vou apresentar toda a humanidade para poder tomar as melhores decisões e o projeto mais eficiente para o meu cliente, mas o front, né, o primeiro contato será humano. E na parte de trás eu vou usar toda a tecnologia ao meu favor. E é aí que existe a virada de chave. E diante disso, essa inversão do size, né, que a Priscila trouxe aqui na minha cabeça, mais ou menos nessa época do Lucas,
do Service as a Software, eu faço essa pergunta para você, Tati, sobre o ponto de vista do software como produto de prateleira. Você acha que isso segue como relevante ou está sendo a sua importância está sendo diminuída para uma volta assim, de um protagonismo do mercado de serviços? O que acontece, Rodrigo? A gente vai ter agora uma fase onde eles vão perder totalmente a relevância, porque agora você consegue construir os seus softwares, certo? Então, ainda mais com esse boom todo de vibe coding, tá todo mundo olhando e falando assim, pô, para que eu vou ficar contratando uma grande empresa para ter um software aqui super engessado? Isso acontecia, olha que coisa doida, muito antes de você nascer, a Pri e eu éramos criancinha. O que acontecia? As empresas, elas mesmas desenvolviam os seus softwares. Sim. E aí, isso não era o core da empresa. Então, imagina os grandes bancos, por exemplo, que desenvolviam os seus próprios softwares. Isso não era o core da empresa. O que aconteceu? Vieram grandes empresas, como a SAP e outras grandes empresas com softwares extremamente robustos, e passaram a falar, olha, você não precisa mais se preocupar com isso. Então, quando a gente fala de ERP, você não precisa mais se preocupar com ERP. Para de ficar construindo isso dentro de casa, eu trago a solução para você. Tá aqui a minha plataforma é extremamente robusta para atuar contigo. Só que assim, desde então, a gente está falando aí de 40, 50 anos, as empresas, elas vêm pagando muito caro por essa robustez e essa governança. E agora, o pessoal está vendo a oportunidade de olhar e falar, poxa, mas por que eu vou continuar pagando tão caro para grandes players do mercado? Então, pensando, por exemplo, em Salesforce, quando a gente está falando de CRM, as empresas estão falando, não, eu vou desenvolver então aqui dentro de casa de novo, porque eu tenho web coding, e eu pego e implanto isso, coloco uma governança e implanto. Só que olha que coisa doida, Rodrigo. Isso vai virar um hype. Você vai começar a ver uma curva, está acontecendo, assim, uma curva bem acelerada de desenvolvimentos dentro de casa. E ok, nós temos que passar por isso. Eu acho que muito vai ser feito e bem feito. Porém, em algum momento... É a trilha de amadurecimento, né? Da própria mercado. O que vai acontecer? Em algum momento, as empresas vão começar de novo a sofrer com a governança disso, com o peso disso. Vão ter que desenvolver times, porque assim, não adianta você achar que você vai manter isso em produção com times pequenos de tecnologia. Você vai ter que desenvolver os seus times novamente, você vai ter que contratar pessoas novamente. E aí o que vai acontecer de novo? Empresas como a SAP e Salesforce vão voltar a serem vistas como empresas robustas, novas plataformas, novas soluções vão ser criadas e a gente vai voltar de novo para o software as a service. Então assim, é um ciclo. Entendeu? Agora a gente É uma nova tecnologia que entra, que inverte a ordem, mexe um pouco na dinâmica. Isso. E aí esse ciclo vai se renovando com o tempo. Isso. Você tem essa leitura. É isso. E aí o que vai acontecer? E isso é histórico, tá? Isso é histórico quando entram novas tecnologias. E aí o que vai acontecer é justamente isso. Em algum momento, tem um nome isso, depois eu busco e trago para vocês colocarem aqui no podcast. Esse efeito mola. É um efeito de sobe e desce da tecnologia. Toda vez que vem uma tecnologia, ela acaba gerando este efeito. Não tem jeito, não vai ter escapatória. Você concorda? Pensa vocês. Agora você olha e fala assim, poxa, aqui para dentro da Aleve é muito interessante para eu desenvolver algumas coisas aqui. Você vai começar a desenvolver e vai acelerar muita coisa. Você vai estilingar na frente se você, como por exemplo, se você fosse contratar uma plataforma de mercado. Você fala, poxa, tem coisas aqui que eu vou ser muito mais veloz pensando na IA nas soluções que a gente tem agora com IA generativa e web coding. Porém, você vai precisar começar a colocar muita governança em cima a partir do momento que você coloca em produção. Para uma, duas, as 3 primeiras soluções, falar assim, puta, isso aqui tá incrível. Só que a hora que isso começa a crescer, e a Aleve vai começar a crescer, começa a demandar uma necessidade de governança de tecnologia absurda. Você vai começar a olhar e falar assim, putz, até onde eu consigo ir? Aí vem a questão, inclusive, que eu falei do apetite de risco. Você vai começar a olhar e vai falar, poxa, qual é o meu ponto ótimo? Em algum momento, o pêndulo vai começar a ultrapassar o ponto ótimo. Você vai falar, poxa, eu preciso de uma empresa que cuide disso para mim.
E aí vão ter alguma solução de mercado, você vai olhar de novo e vai voltar para uma solução de mercado. Entendeu? E aí eu vou te fazer uma pergunta que eu tô vendo isso aí, que é aquele negócio, né? Quando vem uma coisa nova, como a tecnologia, essas novas tecnologias que a gente está tratando aqui, aparecem os coaches de internet falando sobre, né? E aí, pensando nessa mesma dinâmica que você trouxe aqui pra gente, tem o especialista da área falando que não é tão simples assim, nada tão revolucionário assim. E o vibe coding, para mim, tem sido um tema que tem aparecido muito no meu algoritmo. De repente, estou pesquisando demais isso. Até que ponto o vibe coding é algo que transforma a relação do empreendedor de tecnologia com o dev e com o especialista em tecnologia da informação? Eu não preciso mais dele? Ou isso não é tão assim como os coaches estão falando na internet? Toma cuidado com esses coaches, assim, para você ter noção. Não, eu tomo. Eu tô falando aqui pro pessoal, né? Pra mim, eu tô falando aqui assim como alguém pode querer, alguém vê uma novela, eu vejo isso como entretenimento. Eu me divirto, eu acho engraçado. Sim. Coitado, gente, deixa as pessoas. O que é interessante, ó? Eu trabalho diretamente com IA desde 2012. E eu não falo que eu sou especialista em IA. Então, se começou a falar que é especialista em IA, porque começou a trabalhar com IA, principalmente agora generativa, esquece. Qual que é o ponto? O que é o legal do vibe coding? Ele ajuda qualquer pessoa a entender melhor o que é o desenvolvimento de um software. Isso é muito legal, porque a gente tem... Democratiza. Né? É muito legal isso. Assim, a gente vê muita gente que nunca imaginou que fosse capaz de programar desenvolvendo um aplicativo, desenvolvendo um site, desenvolvendo um software. Mas tem um aspecto que é o seguinte: você precisa de engenharia de software por trás. Então, ele é muito bom um acelerador quando a gente está falando de MVPs. Então, você, como CTO, Rodrigo, você está na dúvida de 2, 3 soluções distintas. Você vai virar para o teu time e falar assim: galera, vamos fazer vibe coding das 3 soluções, vamos ter um MVP e vamos pilotar esse MVP. Cara, antes você precisava de centenas, dezenas de dias para desenvolver. Ou de horas de um fornecedor externo. Hoje em dia, isso sai muito mais rápido. Mas... quando você pensar em colocar em produção, você vai precisar do engenheiro de software. É muito louco, porque atualmente, até 2, 3 anos atrás, a profissão em tecnologia mais disputada à tapa era o cientista de dados. Agora é o engenheiro de software. Esses caras estão ganhando fortunas. Por quê? Porque as empresas estão acelerando o desenvolvimento dos MVPs, né? E assim, achando que vão conseguir colocar aquilo em produção. Dá uma merda homérica, desculpa o palavrão, mas essa é a grande verdade, entendeu? Porque eles não olharam a engenharia de software. Não tem escapatória, gente. Não é assim, não é porque você fez um MVP bonitinho que isso daí vai ser sustentável na produção. Entendeu? Então, exato. Eu acho que o leigo está descobrindo que você não é só... O cara do TI, tem vários tipos de cara do TI, entre aspas, né? Cientista de dados, engenheiro de software, desenvolvedor. Tem várias categorias ali que são protagonistas dentro de toda a operação, né? Da estruturação da ferramenta. É isso mesmo. Vocês percebem, Alevers, que essa conversa vai durar 5 horas, dona Tati e senhor Rodrigo? Vocês percebem, gente, que aqui tem conteúdo para dar, vender, jogar fora e mais um tiquinho. E eu preciso interromper aqui, agora vem aquela parte do não é possível que a gente tem que ir pro... Não, mas vamos marcar já o próximo. Pode marcar, gente. Assim, né, Rodrigo? Não, podem marcar. Olha... É o tema que eu mais gosto de falar hoje em dia, é isso. E eu acho que é muito rico, ajuda muito as empresas. Só trazendo aqui um último ponto, assim, Pri, para você ter ideia de como isso é crítico. Por favor, não, só tô sendo a chata aí, ó. Imagina! Eu aconselho startups, né? E alguns hubs de inovação. E eu agora tem muito executivo me procurando para ser mentora, para aconselhar o executivo e não a empresa. Porque eles não têm essa visão. A gente está falando de um grupo, quando você pensa principalmente em CTOs e CIOs,
a gente está falando de menos de 5% deste público conhece efetivamente de tecnologia com profundidade e menos de 1% vem de dados, vem de histórico de dados. Porque assim, o cara, muitas vezes, ele tem uma formação em engenharia e ele cresceu e, cara, performa muito bem, mas ele não conhece com profundidade o tema tecnologia e muito menos inteligência artificial. Então é muito doido isso, porque como eu trabalho com isso já há muitos anos, tem executivo me buscando para ser mentora e conselheira no CPF. Entendeu? Justamente por conta desse desespero que traz você achar que conhece, você acelera a solução, e aí quando você chega no momento de implementação, né, jogar isso na produção, você na verdade se frustra absurdamente. Tati, Rodrigo, olha, há uns 4 anos atrás nós tivemos o dia inteiro aqui, o Rodrigo não era do nosso time ainda, um dia inteiro só para falar de IA, foi em 2022, foi logo depois que o Barroso trouxe a notícia que o STF teria que usar. O dia inteiro, eu nunca vou esquecer a frase da Silvia Piva, ela falou que a gente precisa ter calma tensionada naquele momento. Eu acho que isso é até hoje. E a Tati traz muito bem isso, não é porque o executivo está ali no dia a dia que ele sabe tratar desses temas, e eu fico muito feliz que eles podem contar com a Tati, a gente aqui também. É muito bom saber que tem uma profissional desse nível aqui que ainda diz, gente, eu não sei tudo, estou aprendendo todo dia. Essa é a humildade que a gente busca, porque quem chega falando tudo é o coach que o Rodrigo está acompanhando. Tô brincando, Rodrigo, peguei no pé. Com entretenimento. Entretenimento. Aí do lado, Boa. respeitamos, mas a gente quer saber disso. E Tati, olha só, eu queria muito que você trouxesse aqui para acalmar os corações de quem está nos ouvindo, porque todo mundo deve ter ficado agora com o coração disparado, do tipo, meu Deus, preciso da Tati, preciso do Rodrigo trazendo isso aqui para mim. E aí, conta para nós uma história cômica, Tati, para gente, algo inusitado que une aí a tecnologia, dados, inovação, do que você já viveu, que eu tenho certeza, né, Rodrigo, que o que ela viveu até aqui dentro dessas grandes corporações não deve ter sido só sobre dados, não deve ter sido só sobre engenharia. Conta aí, Tati, se humanize perante a humanidade que está tentando te acompanhar, Tatiana Oliveira, por favor. Tem algumas engraçadas envolvendo justamente o jurídico, né? Eu trabalhei muitos anos num grande banco na área de riscos e num determinado período, antes desse boom da IA, eu fui ajudar na parte de modelagem de risco trabalhista. E aí, eu trabalhava muito próximo do contencioso, né? Do trabalhista, mas também do civil. E aí a gente construiu... Eu tô rindo, eu nem conheci, eu já tô rindo, eu já tô imaginando a cena. Desculpa. A gente construiu um modelo... Né, Rodrigo? Contencioso trabalhista em civil normalmente é caótico. Caótico. E aí a gente construiu um modelo para estimar a probabilidade de resultado dos processos, né? O que hoje chamam de jurimetria. Naquela época, assim, era eu, meu time, uma base de dados gigante e a nossa teimosia, né? Era isso que a gente fazia. Falou, não, precisamos transformar isso em alguns modelos. E aí... aconteceu um episódio que é o sonho de todo cientista de dados. O modelo começou a acertar quase tudo. Só que eu venho de crédito, né? E assim, em crédito, o modelo que acerta quase tudo, ele tá com overfitting, assim, ele tá errado. Ele tá olhando já o resultado. E esse modelo estava acertando com uma precisão muito alta, assim. A gente já estava meio que se achando, preparando a apresentação para a diretoria, né? E lá vem. Até que eu tava meio desconfiada, levantei um pouco a bola, e aí um dos cientistas de dados também achou muito estranho, falou, putz, tem coisa errada, vamos olhar, né? E a gente foi investigar, e esse modelo ele tava colando. O que aconteceu, né? Ele usava um campo de uma base de dados que era preenchido direito depois que o processo já tinha um desfecho encaminhado. E esse campo ele foi considerado dentro da execução do modelo. E não deveria. Quando você quando você estrutura, né, o modelo para fazer a inferência, uma coisa é quando você treina ele, outra coisa é quando você coloca ele para rodar. E aí, a gente até apelidou ele, né, que falava que não era um algoritmo vidente, ele era, na verdade, um algoritmo fofoqueiro, porque ele já sabia, né, o final da história. Mas isso não é bom? Não entendi. E aí? Não, porque aí que tá.
ele tem que prever, você treina ele olhando todas as variáveis. Agora, Isso. quando você põe ele para rodar, essa variável ela tem que ser retirada. Você não pode, porque senão ele vai sempre enxergar aquilo. E aí, a gente tirou essa variável, a previsão caiu para o real, continuou muito útil, né? Só que honesto. E quando a gente apresentou para os advogados, um dos mais seniors ainda me fez uma provocação, né? Como que é mesmo que vocês falam quando sustenta a audiência? O sustenta oral Sustentação no tribunal? Sustentação oral. E aí, assim, a lição que eu levo, né? Que eu levei disso e até para outros momentos, quando a gente sai daquilo que a gente conhece com profundidade, a gente tem que ser muito mais desconfiado, né? Eu trabalhei com modelagem e com IA, não somente em crédito. Crédito eu domino absurdamente. Mas eu usei também em risco operacional, em risco de terceiros, em risco trabalhista. Então a gente precisa sempre ter muito cuidado com aquilo que você acha que domina. Então, vejam, até fazendo um paralelo aqui com o que eu trouxe, por exemplo, da situação de quem está colocando inteligência artificial dentro de um escritório. Se até eu, que trabalho com isso há tanto tempo, preciso tomar muito cuidado quando eu não domino uma determinada área, um determinado contexto dentro da inteligência artificial, imagina quem não tem toda essa experiência, entendeu? Então fica aí é importante sempre você ter um pé atrás com aquilo que você está implementando e principalmente se está sendo certeiro demais. Eu costumo dizer que assim, a IA generativa, ela é doida para mentir para você. Doida para inventar alguma coisa. Então assim, sempre faça curadoria. Não, é fantástico o que você está dizendo, pelo amor de Deus, né, Rodrigo? Eu fico vendo o pessoal aqui acreditando no primeiro retorno das IAs generativas que eles estão utilizando e não conferindo. E eu vi uma pesquisa da Dani Serafino, que é uma das nossas investidoras, é sócia do Office Bloom, dizendo que você tem que interagir com a máquina pelo menos 4 vezes antes de aceitar aquela resposta ali do que está te entregando, isso na generativa. A Tati já deu aula para a gente sobre as IAs diversas aqui, sobre o que a gente pode colocar. Mas eu fiquei imaginando o advogado trabalhista sênior que chegou para você e foi falar da modelagem que você tinha feito, e ele falou da sustentação oral, isso me remeteu a um dia que o cara fez tudo. O cara, desculpa o jeito pejorativo de falar, é o nosso jeitão aqui. O advogado fez tudo o que tinha que fazer nas IAs, trouxe essa experiência para mim tem 2 semanas. Chegou com a melhor sustentação oral já prevista ali no documento durante a audiência. E ele chegou lá com aquilo na ponta da língua, animadíssimo para falar para os juízes ali, os desembargadores na sustentação dele. A hora que ele olhou para os desembargadores, ele viu que não era o clima que ele precisava ter para que ele falasse aquilo que estava no papel. E isso, Tati e Rodrigo, nunca vai ser previsto por uma IA em essência. Não tem como ele saber se ali aquela energia, aquela troca, né, que a gente sente naquele momento. E ele pegou aquela sustentação maravilhosa e pôs na pastinha e voltou e pediu para reagendar, porque viu que não era o momento ali. E isso não deixa de ser tragicômico também. Não é sobre a tecnologia, é sobre o ser humano. E pega isso aí, Tati, dá pra gente dicas de leitura e filme para que a gente consiga respirar aqui um pouquinho, porque não é trivial. É simples, mas não é trivial, né, Rodrigo? Não é sobre isso, assim. Não é bonito falar do ser humano no final do dia, sobre inteligência humana e não tanto sobre inteligência artificial, né, Sim, Tati? sim, com certeza, com certeza. Bom, dica de filme, eu vou, na verdade, trazer uma série que é de ficção científica que eu adoro e que fala muito sobre IA, que é Black Mirror. Não sei se vocês já assistiram. Sim, tem muita coisa de Black Mirror que já tá meio que acontecendo. É impressionante, assim, quando você olha, né, os episódios mais antigos. É impressionante, eu acho que vale muito a pena. E tem um filme também que é muito legal, ele chama. Um documentário, ele tá no Netflix, ele chama Coded Bias. Esse documentário ele conta a história de uma pesquisadora do MIT que em 2020 ela descobre um viés muito grande nos modelos que fazem a validação facial. Ela é negra e ela não é reconhecida pelo scan da validação facial. E ela descobre que a hora que ela põe uma máscara branca, ela é reconhecida.
Ele faz a leitura. Quando ela tá sem a máscara, ele não faz a leitura. Então, é muito legal esse documentário, porque ele conta, mostra essa coisa toda dos vieses dos dados, do treinamento dos modelos, né? E conta como esse tipo de governança passou a ser tratada nos Estados Unidos, muito por conta deste caso dela, que chegou ao Congresso. Eu acho que vale bastante a pena. Adorei, não? Coded Bias, é isso aí. Coded Bias, Nossa, eu adorei realmente sobre viés, até na entrevista, colocar ali, eu quero que você encontre uma mulher branca, loura, para estar na cadeira de não sei o que. Isso tudo é enviesado no final. E a gente pode levar outro podcast aqui para a gente conversar, Rodrigo. Muito bem falou, Exatamente. Né? Mas, Tati, muito obrigada. A nossa conversa foi assim. Nossa, gente, se vocês me vissem agora, quem tá só ouvindo não tá vendo tanto que tá escorrendo uma lágrima no meu rosto aqui, porque não tem condições, que vontade de conversar mais com a Tati aqui, que conversa incrível. Tati, conta pra gente como é que faz para os Alevers te encontrarem, te acompanharem, saberem mais do seu trabalho, onde que a gente encontra aqui, deixa um recadinho final para todo mundo aqui também, se é que é possível deixar um recado final com tanto conteúdo assim, né, Rodrigo? Exatamente. Fala, Tati. Bom, é relativamente simples me achar. No Instagram, eu tô como Tati Oli, TATYOLI. No LinkedIn, Tatiana Oliveira. Podem me mandar mensagem tanto no Instagram quanto no LinkedIn, que eu tô sempre respondendo as mensagens. E eu acho que, se for deixar um recado final aqui, vou deixar 2. O primeiro é que na sua empresa, se você quiser implementar a inteligência artificial, comece sempre pela sua dor e não pela solução. Não compre antes a aplicação, o software. Olhe onde está doendo, o que está tirando o teu sono e comece por aí. Porque você, antes de comprar qualquer solução, você vai precisar estruturar dados. Esse é o primeiro recado. E o segundo recado é: sempre desconfie da IA generativa. Sempre audite, faça a curadoria. Assim, não acredite no que ela entrega para você. Vou dar um exemplo bobo, que parece bobo, mas recentemente, eu faço muitas palestras. Recentemente, eu fiz uma palestra e precisei levantar alguns dados, porque era de um tema que eu não dominava. E eu levei um dado errado para a palestra. Mesmo fazendo curadoria, mesmo sabendo que isso é possível de acontecer, foi uma pessoa lá na plateia, na palestra, que me alertou naquele momento. E foi ótimo, porque eu estava justamente falando sobre isso no momento. Mas vejam que, assim, foi algo que não doeu, que não machucou, mas às vezes você faz isso numa reunião de conselho, num board de empresa, entendeu? Ou para o seu cliente. Então, tome muito cuidado mesmo. Sensacional. Rodrigo, você gostou desse episódio, Rodrigo? Depois a gente vai finalizar aqui, mas o que você achou da Tati? Conta pra mim, é seu primeiro contato com ela aqui. Cara, eu achei sensacional. Eu fico feliz, assim, da nossa conversa ter caminhado num sentido em que eu vejo a Leve caminhar também, Pri. A gente colocando a IA como estratégia, não como protagonista. O protagonista sempre vai ser o founder, sempre vai ser a pessoa que vai estar usando, vai estar sempre olhando para o resultado. Se não tem eficiência na tecnologia implementada, não tem por que contratar tecnologia. Ela vai ser só, enfim, barulho, não vai ser comunicação, né? E acho que o que a gente está conversando aqui é muito nesse sentido, né? Ela falou uma palavra que, para mim, é a palavra da década, pelo menos, que é curadoria. Acho que essa habilidade humana é o que vai definir aí os próximos passos. A gente tem que prestar atenção no que a gente está prestando atenção. Isso não pode ser mais natural. A atenção não pode ser movida de forma natural. A gente tem que ter essa camada anterior aí, porque o mercado, o mundo, o universo hoje em dia está demandando isso. Senão a gente vai ficar refém aí do que a realidade nos impõe. A gente tem que saber para onde está indo.
Esse é meu garoto, isso nem foi combinado, hein, Alevers? A gente chegou aqui, eu sabia que ele ia ter uma finalização com chave de ouro, ainda mais com essa convidada espetacular aqui. E, Alevers, no episódio de hoje a gente falou sobre a trajetória profissional da Tatiana Oliveira, passou por grandes instituições financeiras, virada de executiva para advisor, mentora e pesquisadora, governança, adoção responsável de IA. Olha, eu poderia ficar aqui horas falando sobre os temas que nós tratamos aqui, e ficam as dicas finais aqui para todo mundo. Tati, mais uma vez, olha, muito obrigada. Que a gente se encontre nas estradas, porque além de tudo nós somos motociclistas. Ah, deixei para o final, só para falar rapidinho. Nos encontrarão nas estradas da vida. Se ficaram curiosas, ouçam o próximo podcast, que esse é o tema depois para a gente fazer outro podcast. Passamos. Só de curiosidade. Obrigada, Rodrigo, pela sua participação ao meu lado aqui também. E Alevers, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não deixe de enviar seus comentários e feedbacks pelas nossas redes sociais e nas plataformas de streaming. Nos acompanhe também pelo site alevlegaltech.com.br e no Instagram, @alevlegaltech. Até o próximo Conversa Leve, Alevers. Este podcast foi editado por Felipe Mux.